Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, meu nome é Ana Paula Mendora Fer, sou professora de Lógica e Filosofia e hoje é a nossa nona aula sobre o segundo Wittgenstein e os seus jogos da linguagem. A gente vai continuar naquele elo lógico que eu tenho trazido para vocês lá desde a primeira aula. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou em pé e por que eu tô com uma voz um pouco tristonha. É que essa semana, na semana do dia 28, 29 de setembro, aconteceu uma coisa muito triste com a gente aqui em casa. A gente perdeu o nosso bebezinho, Snowzinho. Então por isso que eu tô um pouquinho para baixo, pelo menos no início desse vídeo. Mas daqui a pouco eu já volto ao que eu costumo ser. Porque, como diria alguns muito sábios, o show não pode parar e as pessoas e os animaizinhos se vão, a saudade fica e a gente vai cicatrizando. Tá bom? Então, eu vou, para falar sobre o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein para vocês, eu vou falar sobre investigações filosóficas, que principalmente vocês encontram nessa coleção dos pensadores. Vocês podem ver que o meu livro, ó, tá bem, assim como o livro do Tratatus, do Wittgenstein, ele tem bastante orelhinha com coisas para eu dizer, ó. Tem a relação dele com Frege, com a questão da proposição, Frege que nós já falamos, tem a noção de representar, tem sobre o conjunto de nomes, né? Que um conjunto de nomes é uma sentença e uma sentença é um estado de coisas, que a gente pode ver isso mais adiante quando eu falar com vocês na webconferência sobre lógica. Tem o seguinte, tem a questão da ferramenta que é usado, né, pelas linguagens. Toda linguagem é uma espécie de ferramenta também, né? As palavras designam coisas, tem as descrições definidas, como eu já falei para vocês, e elas também têm as suas funções, que também tem ligação com a rufimírica, que eu vou falar na nossa última aula. Tem a ideia, como eu já disse, de representar. A ideia do uso é muito importante. Por quê? Porque para o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, o uso é o significado e tem tudo a ver com o contexto, porque o que tem valor na realidade na linguagem, segundo ele, não são só as palavras que podem ser ditadas como verdadeiras ou falsas, mas todas as outras palavras, proposições, sentenças, frases, tais como: eu prometo a partir de hoje que não pensarei mais em comer chocolate. Isso é uma promessa difícil para mim, mas entra dentro desse uso da linguagem, dos jogos da linguagem. Ou, por exemplo, eu fiz uma prova semana passada e fiquei muito nervosa, não sei se eu me saí bem. Jogos de linguagem. Qual foi o contexto? O concurso do SEDUC. Por que eu fiquei nervosa? Não sei, daqui a pouco pela própria situação, a ansiedade da prova. Isso eu não sei. Por exemplo, se eu tivesse dito para minha cachorrinha ter ficado lá na sala enquanto eu tô aqui gravando para vocês no meu estúdio, eu vou dizer: Pretinha, fica na sala. Nem precisei dizer, gente, bastou eu fechar a porta, ter me paramentado, ter me arrumado toda. Ela já percebeu que eu não ia deixá-la sozinha e que eu ia simplesmente vir gravar vídeo. Entende onde eu quero chegar? E para começar com o segundo Wittgenstein, primeiro dando um contexto, né, gente? Eu já falei para vocês que ele viveu até 1953 e nasceu em 1889, no dia 26 de abril, no mesmo dia, no caso de aniversário que eu tenho, né? Eu também nasci no dia 26 de abril. E o curioso é que ele morreu em 1953, em 1953, sim, mas no dia 29 de abril. Ele morreu no mesmo mês que nasceu, no caso, tá?
E aí assim, ó, quando foi publicado esse livro? Esse livro foi publicado póstumo, porque o que ele tinha eram os aforismos maiores. E para começar, gente, eu vou ter que ler aqui um pedaço do que ele iniciou sobre Santo Agostinho, as Confissões. É muito bacana esse livro, assim, sabe? Principalmente porque ele torna a linguagem mais universal, vamos dizer assim. Embora na filosofia é complicado falar a palavra universal, como eu já disse para vocês, o segundo Wittgenstein, ele vem com uma proposta nova, com uma proposta pragmática. Ele sim, na sua segunda fase, é filosofia da linguagem e não filosofia analítica da linguagem, onde usa a lógica, como eu já tenho falado para vocês, batido nessa tecla tantas vezes. Então eu vou ler aqui para vocês. Número 1, né? Santo Agostinho. Nas Confissões 1/8, aqui ele primeiro lê em latim, que eu não sei ler em latim, né? Então eu vou ler aqui em português. Se os adultos nomeassem algum objeto e ao fazê-lo se voltassem para ele, eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado pelos sons que eles pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo, ou seja, fazer uma ostensión, só mostrar, como eu mostrei anteriormente a foto do Snowzinho, certo? Mas deduzir isto dos seus gestos, no caso a linguagem natural de todos os povos e da linguagem que, por meio da mímica e dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos membros, do som e da voz, indica as sensações da alma, quando esta deseja algo ou se detém, ou recusa ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em frases diferentes, e quando habituar a minha boca a esses signos, dava expressão aos meus desejos. Essa tradução, tá, do Santo Agostinho, foi traduzido pelo próprio Wittgenstein, de uma versão alemã do texto em latim. Como eu já disse para vocês, devo ter dito, né? Santo Agostinho é um gênio, gente. Foi um dos maiores gênios da filosofia e de toda a humanidade, vamos dizer assim. E Santo Agostinho e Wittgenstein, tá? Então, assim, quando eu falo aqui, quando o Santo Agostinho pronuncia que as palavras que ele aprendeu pouco a pouco a compreender quais coisas eram designadas pelas palavras, por exemplo, isso não é novo para nós, porque eu já falei para vocês lá na aula que eu dei sobre Santo Agostinho. Vocês lembram que eu falei sobre De Magistro, o diálogo que ele teve com seu suposto filho? Então, aí aqui, ó, o que a gente tem mais no segundo Wittgenstein? Os jogos da linguagem. A gente tem, além de ter a questão do contexto, da compreensão, das próprias frases, que a gente pode dizer de várias maneiras a mesma coisa e pode falar várias coisas que não sejam só avaliadas como verdadeiro ou falso. Eu vou ler um pedaço para vocês quando é falado sobre as coisas e nomes, sobre linguagem e verdade. No Tratatus, as proposições e a linguagem em geral repousam na noção de nome, o qual é definido pelo autor como um signo simples empregado nas sentenças. Aí, como assim, professora? Sócrates é filósofo. Isso é uma frase simples, né, declarativa, desse tipo que eu falei para vocês. Pode ser avaliada só como verdadeira ou falsa. O signo simples não é composto por outros signos, como é o caso, por exemplo, da expressão as ruas da capital da Inglaterra. No caso, a palavra Londres, ao contrário, satisfaz a exigência de simplicidade. Além de dever ser um signo simples, o nome para Wittgenstein deve satisfazer a uma outra exigência, qual seja, a de representar uma coisa simples que ele chama objeto. Então o meu nome, Ana Paula, representa a mim mesma. E como vocês já sabem, como eu já falei várias vezes,
O termo objeto nesse contexto é amplo demais. Ele pode se referir inclusive a nós, seres humanos. No Tratatus, os objetos são concebidos como absolutamente simples e não simples apenas em relação com algum sistema da notação. Segundo o filósofo, os objetos formam a substância do mundo e por isso mesmo não podem ser compostos. No caso, a substância é o que são um só, enquanto a configuração constitui o mutável e o instável. O que é o mutável e o instável, gente? São os modos que cada um, são as escolhas, grosso modo falando, mas são os modos que cada um pode ser organizado no mundo. Por exemplo, Sócrates é engenheiro. Sócrates não é engenheiro, Sócrates é filósofo. Dizer que ele é engenheiro já é outra configuração de mundo, entende? Por si só, o nome não é para Wittgenstein uma figuração do objeto e, portanto, sozinho ele nada diz, tá certo? Ele precisa do contexto, como eu falei para vocês. Imagine só eu falar assim, mesmo o nome Sócrates, eu posso me referir ao filósofo, eu posso me referir ao jogador de futebol que era médico, eu posso me referir a uma outra pessoa que se chama Sócrates. Somente através da combinação de nomes é possível figurar a realidade. Em outros termos, isso significa que o centro da teoria da linguagem como figuração encontra-se nas sentenças, então no todo. Aí entra uma noção de holismo também. Nota Wittgenstein que a maior parte das proposições da linguagem corrente não parece ser figurações da realidade. Somente a análise delas permite tornar manifesto o caráter figurativo. Como resultado dessa análise, surgem as proposições elementares que se definem como proposições que consistem de nomes em vinculação imediata. Somente as proposições elementares representam uma configuração de objetos simples. Para Wittgenstein, por outro lado, mesmo que cada fato consista em muitos estados de coisas e que cada estado de coisas seja constituído por muitos objetos simples, podendo tanto os objetos como os estados de coisas tenderem ao infinito. Isso, na verdade, eu não concordo tanto com ele, sabe? Eu não quero discordar exatamente, mas pro infinito aí é difícil, né, gente? Uma proposição admite uma e somente uma análise em proposições elementares. Uma vez analisada completamente, a proposição será composta de nomes simples, cujo significado será um objeto simples. Desse modo, a compreensão de uma proposição exige apenas a compreensão de seus constituintes. Aqui é claro, gente, que quando ele fala que uma proposição elementar pode levar ao infinito, acredito eu, ao não concordar com ele, que ele está falando de um modo irônico, certo? Porque nada pode levar ao infinito, as coisas têm a sua finitude, pelo menos na epistemologia da linguagem que nós estamos tratando, certo? Na filosofia do primeiro Wittgenstein, a ideia da existência de proposições elementares não é arbitrária. Ao contrário, decorre diretamente de suas preocupações acerca da relação entre o pensamento e a linguagem de um lado e a realidade de outro. Agora vamos tratar dos vários jogos de linguagem que é o foco desse segundo Wittgenstein, dessa sua segunda fase. Para muitos intérpretes do desenvolvimento filosófico do autor do Tratatos Lógicos Filosóficos, o próprio Wittgenstein encarregou-se de jogar fora a escada que ele mesmo utilizara. Isso está no final do livro Tratatos, tá, gente? E segundo esses intérpretes, depois da publicação do Tratatos, Wittgenstein modificou radicalmente a orientação de sua filosofia, abandonando a perspectiva logicista que caracterizava essa obra. No Caderno Azul, no Caderno Marrom e, sobretudo, nas investigações filosóficas publicadas após a sua morte, viram? Não foi só investigações filosóficas que foi publicado após sua morte.
o filósofo passou a trilhar, um novo caminho, afirmando ser extremamente insatisfatório tratados, por isso que ele jogou a escada fora. Isso, no entanto, não significa que tenha passado a considerar suas primeiras reflexões pura e simplesmente como errôneas, mas sim como incapazes de elucidar todos os problemas da linguagem, porque a linguagem tem seus limites, certo? Em virtude de resultarem de uma maneira supersticiosa de abordagem. A linguagem, diz o segundo Wittgenstein, engendra ela mesma superstições das quais é preciso desfazer-se. E a filosofia deve ter como tarefa primordial o esclarecimento que permita neutralizar os efeitos enfeitiçadores da linguagem sobre o pensamento. O centro desse enfeitiçamento da linguagem sobre a inteligência encontra-se nas tentativas para se descobrir a essência da linguagem. É necessário, ao contrário, não querer descobrir o que supostamente esteja oculto sob a linguagem, mas abrir os olhos para ver e desvendar como ela funciona. A atitude metafísica deve ser substituída pela atitude prática, pela praxis, pelo coloquial, vamos dizer assim, grosso modo falando, pela pragmática. A linguagem, diz o segundo Wittgenstein, funciona em seus usos, como eu falei anteriormente para vocês, não cabendo, portanto, indagar sobre os significados das palavras, mas sobre suas funções práticas. Mais uma vez aqui a palavra função está muito forte. Como eu disse para vocês, essas aulas são um elo de encadeamento lógico que está nos levando a algum lugar, que vocês já devem ter percebido para onde isso está nos levando, né? E na nossa segunda webconferência, né, no dia 22, eu falei para vocês que a gente ia continuar tanto o que a gente falou na primeira webconferência, quanto uma coisa nova. Vou propor para vocês um trabalho novo. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e quero, do fundo do meu coração, que todos vocês fiquem bem. Bem não só, como diz o meu sogro, muito bem, com muita saúde, paz e tranquilidade. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Bye!